O Evangelho segundo João, pela tradução do professor Frederico Lourenço. 1. Prólogo, o testemunho de João Batista, os primeiros discípulos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e Deus era o Verbo. Este estava no princípio com Deus. Todas as coisas existiram por ação dele, e sem ele existiu nenhuma só coisa que existiu. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha na escuridão, e a escuridão não dominou a luz. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Este veio para dar testemunho e para testemunhar acerca da luz, para que por intermédio dele todos acreditassem. Não era ele a luz, mas veio para testemunhar acerca da luz. O Verbo era a luz verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. Ele estava no mundo, e foi por intermédio dele que o mundo existiu. E o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o reconheceram. Porém, quantos o receberam, a esses deu a licitude de se tornarem filhos de Deus. A esses que creem no nome dele, os quais não nasceram de sangues, nem de uma vontade da carne, nem da vontade de um varão, mas sim de Deus. E o Verbo fez-se carne e habitou entre nós, e contemplamos a sua glória, glória enquanto Filho unigênito do Pai, pleno de graça e de verdade. Uma beleza, né? Pois bem, o professor Frederico Lourenço nos chama a atenção a primeira frase aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. É nota dele da própria tradução. João inicia o seu evangelho com uma das mais intraduzíveis afirmações alguma vez registradas por meio da palavra escrita. Uma afirmação de fulminante arrojo assertivo, de sublime alcance teológico, carregada de múltiplos e complexos sentidos. Aí vem a questão aqui. Perdão, é que caiu aqui o microfone. A palavra-chave é logos, celebradamente traduzida na Vulgata de São Jerônimo por verbum, latim, né? Em princípio erat verbum. Opção que condicionou, desde então, todos os que traduziram o quarto evangelho para uma língua neolatina. Embora inescapável por falta de outra opção convincente em português, verbo não é uma tradução satisfatória. O vocábulo grego logos tem duas acessões básicas. São elas: a. Aquilo por meio do qual se exprime um pensamento racional. Então, logos quer dizer, tá aqui o professor está explicando. Aquilo tem duas acessões, quer dizer duas coisas, quer dizer logos. O vocábulo grego logos, então, aquilo por meio do qual se exprime um pensamento racional. O que em latim se poderia traduzir por verbum, vox ou oratio, que são as três palavras que querem dizer, portanto, verbo, palavra ou discurso. B, que é a segunda acessão, aquilo que leva à própria formulação de um pensamento racional, em latim, ratio, portanto, razão. Ao lermos a frase em grego, percebemos que João está a convocar ambas as secções da palavra,
logos, e não precisamos de optar por nenhuma em detrimento da outra. Entendem como é interessante isso? Logos em grego tem dois sentidos, que em português não há palavra que tenha os dois sentidos que logos tem em grego. Então, em português, temos que optar, digamos assim, por um dos sentidos, o que torna a palavra logos intraduzível para o português. O professor segue, então. Ao lermos a palavra em grego, percebemos que João está a convocar ambas as acessões da palavra, logos, e não precisamos de optar por nenhuma em detrimento da outra. Mas quem traduz a frase para que ela possa ser lida noutra língua é obrigado a optar ou pela acepção A ou pela acepção B. Optar pela acepção A, como fez São Jerônimo e todos os tradutores depois dele, tem o efeito redutor de empobrecer a frase nas suas dimensões tanto filosóficas como teológicas. Quem leu Fausto de Goethe lembrar-se-á da cena em que o herói procura traduzir o início do Evangelho de João por no princípio era a palavra, chegando de imediato à conclusão de que não faz sentido dar à palavra tão excelso estatuto. Na realidade, o que João diz ter existido no princípio não é só a razão na sua forma de pensamento já verbalizado, mas também a razão em si mesma. Recorde-se que a própria palavra logos já serviria aos primeiros filósofos helênicos e mais tarde aos estoicos para designar a inteligência que preside ao universo. Um desses primeiros filósofos, também morador, como tradicionalmente se pensa de João Evangelista, da cidade de Éfeso, falou inclusive do logos, segundo o qual todas as coisas acontecem, como sendo eterno. Heráclito, fragmento 1. João dá ao termo logos um novo sentido teológico, mais transcendente do que aquele que lhe é próprio no âmbito da filosofia grega. Deste logos, desta razão desde sempre com Deus, que ao mesmo tempo é Deus, nos dirá o evangelista que se tornou carne e tomou forma humana. É da razão divina encarnada em forma de homem, Jesus, e da sua passagem pelo mundo dos homens, que trata, pois, este evangelho. Amigos, isso aqui é uma pequena amostra da extensão intelectual do trabalho extraordinário do professor Frederico Lourenço, que eu estou interessadíssimo, empolgadíssimo em ler a tradução dele e apontar, como fiz aqui, aspectos tão relevantes, tão importantes das questões complexas de traduzir um texto escrito em grego há tanto tempo atrás. E a honestidade desse trabalho aqui. Deixo aqui esse pequeno primeiro mínimo passo do trabalho aqui do professor. Até breve.